Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E encerrando a série sobre o Brasil e o mundo, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a participação do Brasil em organizações supranacionais, né? Primeiro, o que são organizações supranacionais, né? Como o nome diz, organização supranacional são entidades que estão acima das nações, acima dos estados, né? Elas vão existir a partir do momento que os estados concedem, né, parte da sua soberania para uma entidade para atuar em seu nome, né, em determinados interesses. Geralmente, essas entidades vão envolver ali algum tipo de assembleia onde, né, representantes de cada país votam, né? Então, por isso que essas entidades, né, acabam tendo soberania sobre certos assuntos. Mas vamos lá, né? Para começar, é, os BRICS. Os BRICS não são bem uma organização supranacional, mas eles são uma entidade que a gente chamaria de Fórum Internacional de Discussão, que caminha, né, e que ao longo do tempo até criou algumas organizações supranacionais dentro dela, como por exemplo, né, um banco de desenvolvimento dos BRICS, né, para financiar os países dos BRICS. Então é um grupo formado aí por 5 países emergentes de maior peso econômico no planeta hoje, né? E aqui eu coloquei, né, alguns dados dos BRICS, né, referente aí aos anos de 2018 e 2020. Outro grupo importante, né, também é um fórum, né, internacional de discussão, né, dele ainda não saiu, né, nada, como que eu posso dizer, nenhuma organização supranacional, mas via de regra, né, decisões tomadas no G20 costumam ser seguidos, né, por outros países em diferentes organizações supranacionais. Então, o G20 também é um fórum internacional de discussão que reúne, né, todos os países do BRICS, mais os países do G7 e mais alguns países importantes, como por exemplo a Argentina, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Turquia, a União Europeia participa enquanto entidade, o México, né, são exemplos de países. E a Indonésia, eu não sei qual que é a bandeira da Indonésia, acho que é essa daqui. Bem, e aí, né, vamos às organizações internacionais ou supranacionais, né, propriamente ditos, começando pela mais importante, a ONU, Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela foi formada a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, e para não repetir o erro da Liga das Nações antecessora, né, a ONU ela vai contar dentro dela com um Conselho de Segurança que tem 5 membros permanentes com direito a veto, que são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? A antiga União Soviética, hoje quem herda o voto é a Rússia, a França, a China, o Reino Unido e os Estados Unidos. E além do Conselho de Segurança, né, tem a Assembleia Geral, né? Nota que eu nem falei, né, dos membros que são rotativos do Conselho de Segurança, porque na verdade quem apita mesmo é quem é permanente, que tem poder de veto, né? E além disso, né, tem a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral é como se fosse, né, um parlamento dentro dessa organização supranacional, que decide, né, as coisas. Embora, né, lembrando, se algum membro do Conselho de Segurança vetar, está vetado. Mesmo que 187 países da ONU aprovarem, né, e ter um contra,
E se esse um contra for do Conselho de Segurança Permanente, né, não é aprovado. A ONU, né, ela tem um objetivo bem nobre, que é manter a paz no mundo, mas ao longo do tempo, né, a ONU ela foi criando organizações internacionais para ajudar nesse trabalho ou incorporando organizações pré-existentes, como por exemplo, né, a Organização Internacional do Trabalho, ó, aqui ó, tem União Postal Universal, União Internacional de Telecomunicações, né? E dentro ali da ONU, né, tem algumas outras organizações que são importantes, que são mais relevantes. Vamos começar por algumas delas que o Brasil tem participação relevante. MINUSTAH, né? MINUSTAH significa Missão ou Mandato das Nações Unidas para a estabilização, né, de um país, nesse caso aqui termina com H porque era o Haiti, né? Se for MINUSTAH BR seria do Brasil, né? Se for MINUSTAH CNCG, sei lá, foi do Congo, de Angola, né? Então MINUSTAH H, que é a MINUSTAH, né, foi uma das missões de estabilizações mais recentes aí das Nações Unidas, e eu comecei por ela, né, porque assim, lembra, né, que a ideia da ONU é manter a paz. E aí as MINUSPAs, né, as missões de paz, de estabilização, elas têm por objetivo, né, estabilizar um lugar de conflito, né, nesse caso aqui foi do Haiti, e o interessante dessa missão de paz é que o Brasil, né, foi o país comandante e também foi o país que bancou aí a maior parte dos recursos da MINUSTAH, dessa missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Em função dela também, né, teve um fluxo muito grande de haitianos que vieram para o Brasil. Bem, dentro da ONU tem uma outra organização internacional interessante, da qual o Brasil faz parte da história, né? A FAO, né? É, Food Agriculture Organization, né? Organização para Alimentação e Agricultura, né? A FAO tem um personagem importante, um brasileiro importante aí que foi extremamente relevante aí para a história da FAO, que foi Josué de Castro, médico e geógrafo, né? Josué de Castro ele era especializado em fome, né? Então ele mapeou a fome no Brasil, depois ele mapeou a fome no mundo e aí ele foi convidado pela ONU, né, para ajudar, né, na criação dessa organização, cujo objetivo, né, é acabar com a fome do mundo, né? Talvez é um dos objetivos mais nobres, mais bonitos e curiosamente mais difíceis de serem alcançados, né? Porque eu lembro, a gente já falou disso em outras aulas sobre agricultura, né? Produzir comida não é problema, né? O problema é distribuir comida. E aqui tem algumas frases, né, famosas do Josué de Castro. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. E ali em cima, né, existem 2/3 de pessoas que não dormem porque sentem fome e 1/3 de pessoas que não dormem por medo dos que sentem fome. Bem, além, né, dessas, dentro da ONU tem a Unesco e a Unicef. A Unesco, né, é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, né? Ela vai tratar aqui, ó, de patrimônio cultural, de educação, de desenvolvimento científico. E o Unicef é uma organização específica para criança, né? United Nations Child Education Fund, é o Fundo das Nações Unidas, né, para educação e infância. Bem, temos também, né, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. As duas organizações elas emprestam dinheiro para os países. O Banco Mundial ele financia projetos de desenvolvimento, tipo empresta dinheiro para fazer uma ponte, uma hidrelétrica, um porto, né? E geralmente o Banco Mundial para emprestar um dinheirinho ele condiciona.
Tipo, ó, eu empresto esse dinheiro para vocês fazerem essa ponte, essa rodovia, se você fizer uma contrapartida social. Tipo, o governo tem que se comprometer, sei lá, a colocar mais uma aula no currículo escolar, vacinar todo mundo contra uma determinada doença, enfim, né? Geralmente vem alguma contrapartida social, né, para o governo, para o Banco Mundial liberar o dinheiro. E o FMI, ele é uma espécie aí de agiota nos países, né? Onde os países só recorrem quando eles não conseguem mais de jeito nenhum empréstimo em nenhum outro lugar, pede dinheiro emprestado para o FMI, tá? E quando o FMI vem, geralmente a coisa pega, né? Porque o FMI, para garantir, né, que o país se reestruture do ponto de vista econômico, consiga pagar as suas dívidas, né, geralmente o FMI ele faz algumas exigências mais severas, tipo cortar gastos sociais, né? Então, o governo ali, de alguma forma, tem que, né, vai mexer no padrão de vida da população, vai tornar as coisas mais caras, enfim, alguma coisa vai ser mexida quando o governo pede dinheiro para o FMI. Bem, além disso, né, temos a Organização Mundial da Saúde em tempos de pandemia, né, ficou bem clara a importância da OMS. Dentro da OMS, a gente vai ter aí, né, a COVAX Facility, né, que é uma iniciativa para dar acesso à vacina de Covid, né, também muito, muito, muito importante nesse tempo de pandemia. Além disso, né, a gente vai ter a Organização Mundial do Comércio, ó, que abarca, né, quase todos os países do mundo, né? O objetivo dela é tentar regular o comércio global. Aqui eu deixei todo um organograma da OMS, se vocês quiserem, né, depois vai estar nos slides ou dá para dar pausa no vídeo, ampliar a tela, né, para ler com calma aí, né? Então, o objetivo é estabelecer regras de comércio comum aos países, principalmente propriedade intelectual, né? Que é algo que interessa muito ao mundo desenvolvido. E existe uma outra organização chamada OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil não faz parte, mas ele gostaria de fazer, né? Porque isso ajudaria em financiamento internacional, cai juros para o Brasil pegar empréstimos, enfim, né, o status do país no plano internacional melhoraria e eu acho muito difícil o Brasil, né, se tornar membro da OCDE num futuro relativamente próximo. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.